Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre crianças e internet. Um tema cada vez mais atual. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Triana Portal. Ela é psicóloga clínica, me acompanha no programa de hoje. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor está começando agora. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios a doutora Triana Portal. Ela é psicóloga clínica. Para começar, já quero te agradecer, doutora. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Um tema muito atual, que gera muitas dúvidas nos pais, né? Então, hoje a gente tem pais de todas as idades, né? Os mais jovens, como nós sempre tivemos, os mais velhos, como a modernidade nos coloca agora, né? E todo mundo tem a mesma dúvida, como é que faz a criança ali que tem esse acesso à internet? Quais devem ser os limites, né? Acho que, será que impor limite é saudável para o acesso à internet? Já, a doutora explica aqui para nós. Você que está em casa pode participar do programa. Liga para cá, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Você também pode participar pela nossa rede social favorita, que é o Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. Todos os dias nós colocamos qual o tema do programa por lá, você comenta fazendo a sua pergunta, pode escrever na nossa linha do tempo, também pode mandar sua mensagem particular quando você não quiser ser identificado. Acho isso importante, a sua participação é muito legal. Como é que você enxerga esse acesso à internet aí para os seus filhos? Qual é a liberdade que você dá, então, para os seus filhos? Compartilhe aqui conosco. Isso vai fazer com que o programa cresça demais no bate-papo de hoje. Doutora, para começar, hoje nós temos as facilidades da internet. A internet nos ajuda muito, mas é uma porta ali onde você abre e você está exposto, né, para o bem e para o mal. Exato. Né? E as crianças têm mostrado interesse por essas ferramentas muito cedo, né? Então, qualquer criança hoje aprendeu a falar, segura um telefone na mão, abre os aplicativos e começa com um joguinho, outro joguinho, coisas bem lúdicas para a criança mesmo, mas é uma porta que se abre ali, né? Como que deve ser? Como é que os pais têm entendido? Como é que você tem recebido? Você trabalha com crianças também, né? Como é que você entende as crianças nesse universo hoje? As coisas mudaram, né? Sim. As crianças não têm só interesse, como elas têm muita facilidade para lidar, né, com o ambiente virtual, com tecnologia, diferentemente das pessoas, né, os adultos de hoje. Sim. Que não tiveram tanto acesso e tanta facilidade como essas crianças. Então, o adulto, muitas vezes, o pai, ele fica assim, ele fica contente, ele fica feliz, ele fica abismado com a facilidade que essa criança tem e superestima a capacidade da criança, né? E, de certa forma, até faz com que a criança se sinta muito capaz, mais capaz do que ela é, de fato, porque ela tem uma capacidade de operar, né, de fazer a coisa, de mexer no computador, de jogar o joguinho, de ganhar o joguinho, ou de acessar a rede social, de saber qual que é o mecanismo que faz entrar, sair, enfim, que o pai talvez não conheça, mas ele não tem capacidade crítica, né? Então, essa é a diferença. A criança não tem a maldade. Né? Então, a criança pode saber, o pai diz, nossa, mas ele sabe muito mais que eu, mas ele não sabe muito mais que o pai, porque o pai, ele tem... Sabe discernir que é certo. Tem o discernimento, né, que a criança não tem. Então, esse é o perigo, né? Quando os pais acham que a criança está pronta, né, e preparada para isso, e não está tão preparada quanto ele supõe que esteja, né? Outra coisa é a questão que os pais têm a falsa sensação de que está dentro de casa, está protegido, está seguro, né? Então, não é porque está dentro do quarto, porque está na sala, no iPad,
não tem perigo nenhum. Então, muitas mães, né, eu já tive mães que falam, é melhor que fique dentro de casa mesmo, que saia lá no parquinho, vai cair, né, eu não estou lá para ver, está com outra pessoa, está com o irmão maior, ou com a babá, ou com alguém, eu não estou em casa para ver, então eu prefiro que fique ali jogando mesmo, que tá melhor assim. Será? Como você disse, né, é um ambiente onde circula todo tipo de pessoas, é a maior praça pública do mundo, se a gente for pensar o ambiente virtual, a internet. Então, a gente pensa que é uma coisa fechada, mas não é. Não é. Agora, os pais, eu vou dar um exemplo aqui, porque algumas decisões os pais precisam tomar muito cedo. Por exemplo, colocar na escolinha, tá? Já abre um universo ali, onde a criança já fica mais exposta do que dentro de casa, né? Do que os cuidados de alguém que está ali, de um familiar, alguém de confiança já por natureza familiar, né? E os pais se sentem mais seguros em fazer essa inserção da vida escolar da criança quando a criança já sabe se comunicar. Para a internet, é a mesma coisa? Eles usam essa mesma medida? Então, olha, meu filho já sabe se comunicar bem, já sabe relatar o que acontece. Então, se algo acontecer fora da normalidade, os pais confiam e assim acreditam que as crianças vão dizer a eles. Tem esse mesmo peso aí que tem para colocar na escola, por exemplo? Alguns pais não têm opção, precisam colocar muito cedo, quando a criança ainda é um bebê. Tudo bem, mas existe uma certa tranquilidade de quando a criança já sabe se comunicar muito bem. Tem isso? Sim, então, esse é um parâmetro. Mas eu acredito que muitos pais não têm muito, nem essa medida. Quando tiver mais, né, quando tiver a linguagem melhor, qual é a medida? Muitos, a medida é a pressão social mesmo. Né? Então, todos os amiguinhos já estão na internet. Já estão na internet, porque as redes sociais têm idade, mas sempre tem o pai, o irmão que faz um perfil ou que permite e tudo isso. Então, todos os amiguinhos têm, então o filho não pode ficar de fora, porque senão ele vai ficar diferente do grupo. E aí causa um outro tipo de dificuldade. E ser o diferente do grupo causa mais prejuízo ou menos, porque você está fora desse grupo, mas esse grupo ainda não é para você? Como que trabalha isso? Então, aquela famosa frase da mãe de você não é todo mundo? Mãe, todo mundo tem, mas você não é todo mundo. Sim. É uma maneira de tentar? É uma maneira, né? Acho que os pais têm a prerrogativa de escolher o que acha certo e errado para o filho. Mas proibir, né? Complicado também. Proibir, invadir, talvez não seja a saída. Tá. Eu vejo, assim, o melhor caminho é a mediação. Né? Então, é trilhar com o filho nesse caminho. Entendi. Então, você supervisionar e estar junto com o filho. Então, por exemplo, o computador no quarto não é uma coisa bacana. Então, hoje em dia, a gente tem vamos dizer, esse costume de ter televisão no quarto, computador no quarto, telefone no quarto, porque estimula a privacidade, que é o tipo de casas que a gente tem hoje em dia. Todo mundo, muita gente, não é todo mundo, mas muitas casas têm, né, o banheiro cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu banheiro, cada um tem o seu computador, a sua televisão. Então, o filho vai para dentro do quarto, mesmo os menores, fecham a porta, estão ali com o computador, com a televisão, então eles podem assistir o que quiser, eles podem acessar o que quiser. Então, isso eu acho que é muito perigoso. Então, assim, o computador, ele deve ficar num lugar em que o pai possa observar o que o filho está fazendo, né? E ele deve sempre estar ali junto, né? Da mesma forma que os pais acompanham a tarefa escolar, ou as crianças que vêm para dentro de casa. Então, muitas vezes a mãe fala, mas quem é esse amiguinho novo? Né? Onde você conheceu? Porque as mães têm essa preocupação, né? Se aparece uma criança nova que o filho traz para dentro de casa, a primeira coisa que a mãe vai fazer é, mas quem é essa criança? Né? A mesma coisa você tem que fazer para o ambiente virtual. Então, assim, se o seu filho está numa rede social, por exemplo, né, eu acho que é dever do pai de não ser negligente e estar acompanhando ali. Tem um amiguinho novo. Quem é esse amiguinho?
Né? Quem te adicionou? Quem te adicionou? Aceitaram com quem que você ou não? conversa? Então, assim, a questão do diálogo, né? Se você é amigo do teu filho, se ele sente confiança em você, ele vai relatar. Até as coisas em que ele se sente ameaçado, porque isso acontece muito. Isso eu acho que a gente deve até abordar né, essas questões que agora vem crescendo, né? Sim. Dos perigos de fato, né? Porque aí a gente está falando da internet de uma forma que pode alienar, que pode afastar a família, né? Pode deixar a criança muito ali absorvida naquela atividade, deixar e privar ela de outras coisas importantes da vida, né? De atividades offline, né? Que sejam também muito construtivas para a vida dela. Eu não estou aqui para dizer que a internet é ruim, que jogos são ruins. Né? Temos nossos perfis na internet, tem Instagram, Exato, todo mundo tem. todo mundo Isso tem. é muito saudável, é legal você compartilhar. Exato, desde que de forma equilibrada. Sim. Né? Então, assim, não é dizer que a internet é uma coisa ruim e que não deve existir, que devemos proibir nossas crianças de acessar, até porque isso é impossível hoje no dia de hoje. Não dá. Daqui para frente não vai dar mais. Mas são, como você disse, quais são os limites, né? E quando e como fazer. Eu acho que se de uma forma inteligente, dosada, né, e acompanhando o filho, é uma coisa super bacana. Achei legal que a gente começou pelo perigo de alienação, de preferir a conversa via internet do que o pessoalmente, né? Trocar encontros com a família por grupos do WhatsApp, né? Ou quando é uma criança ainda, conversinhas na internet, né? Um bate-papo ali com amigos de Facebook, enfim. Achei legal a gente começar por isso, porque o que os pais mais se preocupam é com a coisa mais grave, né? Que é com a questão da pedofilia, alguém tentar ali seduzir, ganhar a criança, né? Esse é o grande medo. Mas tem outras coisas que vêm junto com essa conversa, que é a alienação, né? Que é outra coisa que, se não começar desde lá muito cedo, as crianças ficam hiper entediadas em festas de família, né? Os adultos adoram, né? Os mais velhos amam e os mais jovens detestam, né? Porque tá ali perdendo, tá ali com a família e tá perdendo o joguinho, né? Tá jogando online, não pode jogar, corre, canta parabéns e corre para o quarto para continuar jogando, né? Isso é o que acontece mais e esse é o perigo que se leva para a vida toda, né? Agora, quando os pais se preocupam com a pedofilia, que é algo muito também que a gente precisa falar e abordar esse tema, o que a gente percebe nas reportagens, em tudo que eu já vi, é que essas pessoas, então quem está por trás ali do computador, seduz de uma maneira essa criança, que ainda que o pai tenha plena confiança que o filho vai contar, a criança não conta. Sim, então o aliciamento é feito de forma muito bem feita, né? E a criança não tem a capacidade, muitas vezes, de julgamento, e a forma como ela é seduzida ou ela é ameaçada, a criança realmente fica com medo. Se ela tem uma relação muito boa com os pais, ela chega a comunicar. Ou não, ela fica com medo. Se ela já faz a coisa escondido, é aquilo que a gente estava falando. Já está num caminho escondido dos pais. Ela já está ali... acessando a internet no horário que a mãe não sabe, deixou, que a mãe não deixou. Está ali escondido da mãe, a mãe não sabe que tem aquele perfil, a mãe não deixou, a mãe proibiu e a criança, né, o amiguinho que fez, enfim, como que ela vai chegar e comunicar? Né? Ela não tem os pais como aliados nesse caso. Então fica um segredo, ela vive um segredo dela. E vai caindo Exato, né? nessa conversa, né? Vou dar um recadinho para quem está em casa. Você falou disso, da conversa, que o melhor é o diálogo sempre, né? Então, para os pais, de repente, quem está em casa, está vivendo esse cenário de que está
tá proibido, o pai e a mãe até fazem vista grossa ali, porque sabem que a criança está acessando no horário errado, a criança acha que está fazendo escondido, e aí se vem uma abordagem dessa, de alguém querendo fazer mal para a criança não vai falar. Sim. Então já se explica esse caminho para conversar. E quando tudo já está caminhando errado, tá? Já está tudo liberado, internet, computador no quarto, muita liberdade para uma idade que não comporta tanta liberdade, que a liberdade ela traz consequências. Quanto mais liberdade a gente tem, mais responsabilidade a gente tem também. Já você conta pra gente o que os pais devem fazer até quando está tudo errado. Então, eles estão assistindo aqui a nossa entrevista e querem aplicar a partir de hoje. A criança está na escola, esse horário. Quer reverter essa situação. Já você me conta se é possível fazer isso? Vou voltar para o bate-papo com a doutora Triana. Doutora, quando tudo está errado, a família quer reverter essa situação. Como é que faz? Dá tempo? Pode começar hoje? É possível sim. Normalmente, quando a coisa chega nesse ponto, é porque a família toda já ela tem um comportamento. O adolescente, a criança, ela segue o padrão da família, né? Então, se a família toda tem um comportamento de ficar muito na internet, a mãe está lá no iPad, o pai está no computador, o outro no smartphone, ninguém sabe, né? E tem muitos pais também, né, que querem ter aquele tempo juntos. Então, assim, o iPad, o smartphone, o computador, as redes sociais, elas servem como uma forma de distrair a criança. Né, de deixar a criança quietinha ali. Agora, você falou desses instrumentos, então de repente você tem um celular, os celulares hoje são grandinhos, né? As telas são grandes, tem os tablets mesmo, isso, né? Você consegue que a criança fique do seu ladinho. Então, você pode estar trabalhando, uma pessoa que trabalha em casa, está trabalhando, está ocupadíssima, mas não custa nada de vez em quando dar uma olhadinha para o lado, se a criança está ali quietinha. É uma alternativa também, do que antigamente a gente tinha muito, só computadores mesmo, eles eram fixos, né? Hoje em dia não, a gente tem essas alternativas que podem trabalhar a nosso favor. Então, você vai ficar no seu tablet, mas você vai ficar aqui do meu ladinho. Ou onde eu consiga enxergar a tela com você. Então, e tem momentos que realmente eles são aliados, né? O que eu falei, eu não estou falando aqui que assim, a mãe que faz isso é uma mãe que errada, é uma mãe que não tem cuidado com o filho, é uma mãe negligente. Negligente é quando esquece que o filho está ali e perde a noção dos limites, né? Então, por exemplo, horários. Horário é importante, né? Horário é importante. Então, assim, o pai fala tchau pro filho, tchau, vamos dormir. Passa lá, sei lá, horas, depois vai pegar um copo de água na cozinha e vê que a criança está lá, né? Então, essa criança vai acordar bem para ir para a escola no dia seguinte ou para uma atividade que tenha de manhã? Claro que não, né? Então, a gente sabe, né, que tudo que é aprendido durante o dia é sedimentado no cérebro durante o sono. Então, se essa criança não dorme bem ou dorme pouco, né, como é que isso tudo vai ficar bem? A parte escolar vai ficar prejudicada. Vai ser uma criança irritada, uma criança com tendência à hiperatividade, a distúrbio de atenção. Então, será que isso tudo também não é a gênese de muitos desses problemas que a gente fala tanto hoje? Aí depois esse pai vai falar, meu filho tem esse problema X, esse problema Y, não vai consultar o psicólogo, o neurologista e tudo isso. Será que o problema não está nos hábitos de todo dia em casa? Então a gente tem que observar o excesso, sempre o excesso. Então, tablet à noite, a gente sabe, né, que a iluminação da tela, né, a questão da melatonina e tudo isso em relação ao sono, né, que atrapalha a produção de melatonina e a indução do sono. Então, assim, prestar muita atenção nisso, nos horários, no quanto fica. Então, dosar. Filho, tem jogos que são excelentes, que estimulam o raciocínio, para a criatividade da criança. Então, tem um limite. É um tanto de atividade assim, um tanto de atividade de outra. Ter esta variedade é bacana, mas essa variar depende dos pais. Também, não porque depende? Se forem pais que ficam ali muito ocupados ou muito absorvidos também, se a família inteira está lá, exatamente, o filho segue o modelo. E aí os pais também não têm ali autoridade para chamar a atenção e para pedir um comportamento diferente do filho, porque ele próprio está fazendo isso. Então, como que a mãe pode estar lá na cama, ela,
no smartphone ou ela na rede social chamando a atenção do filho que está ali. Fica uma coisa meio... Você tem que sair, eu não, né? Exato, então assim... Não... A gente sabe que tem diferenças, né? Modelo, né? Mas tem que ter um modelo ali. Agora, investir em outras atividades, as pessoas sempre me falam, eu digo que eu sou muito a favor de planejar, programar o final de semana, por exemplo. São 2 dias. Você tem 5 dias para trabalhar, 2 ali para se divertir, descansar, relaxar, né? Eu sou muito a favor de fazer essa programação, porque, mas meu pai trabalha, minha mãe trabalha de final de semana. Não trabalha o dia inteiro. Tem sempre o horário que dá para você fazer um passeio. As pessoas sempre falam, Denise, mas estou sem dinheiro. Não é preciso ter dinheiro para ir a um parque, né? Para fazer qualquer passeio ali ao ar livre, até dar uma volta, levar seu cachorro para passear. Você e a sua família junto com você. Tudo isso vai... não vamos levar o celular. Vamos num restaurante. Não vamos levar o telefone. Então, mas e a ansiedade que isso causa? Porque hoje em dia tem aquela questão, primeiro, não se aceita o ócio, né? Então as crianças, elas têm assim uma agenda geralmente muito lotada, né? Porque os pais querem criar filhos, né, para ser autoexecutivos ou pessoas muito bem-sucedidas, ou então, sim, né, até porque os pais precisam que essas crianças estejam ocupadas porque não podem ficar com eles em casa, enfim, uma questão de necessidade, né, mas muitas vezes porque os pais querem criar filhos super capacitados, então, assim, o ócio hoje em dia não é permitido, e o ócio, ele é importante. Então, como você mesmo colocou muito bem, né, a criança, se ela tem se você deixar uma criança ali meia hora sentada, ela fica desesperada, né? Desesperada. Tá odiando ali o encontro, nenhum assunto é interessante. Então outra pessoa que está nos ouvindo vai dizer assim, mas criança sempre foi assim, né? Quando eu era pequena eu também ficava, mas aguentava, né? Então eu acompanhava a minha mãe em supermercado, em loja de tecidos, ficava ali, não aguentava a hora de ir embora, mas ficava quietinha e esperava. Tinha que ficar. Tinha que ficar. Então a criança hoje em dia não aguenta, né? E o adulto também está assim bastante mimado. Então chega no restaurante, aquele hiato entre o pedido da comida e está demorando demais. Está demorando demais, né? A pessoa fica ali, né, ansiosa pra caramba, né? Por que não usar esse tempo para conversar, né? Então isso tudo, aí até uma questão bastante que daria conversa aqui para vários programas, mas a gente tem que repensar essas questões no nosso dia a dia e mais uma vez, como eu disse, será que é isso? Isso não é parte do que gera os problemas maiores, como depressão, como a questão de autoestima, né? A gente vai se tornando seres mais, né, individualistas, mais reclusos em nós mesmos, ou a gente só conversa virtualmente, a gente só se abre para quem está lá longe, não pessoalmente, procura menos os amigos. Então isso tudo isso vai influenciar, na saúde do corpo e da mente dessa criança. Agora, vou me preparar para dar um recado para quem está em casa, mas enquanto eu caminho, chego até lá, queria que você já fosse explicando para a gente. Hoje a internet para o adulto, ela se resume ao celular, basicamente. Então, estamos sempre ligados à internet, pelo celular. E você falou disso, de dormir bem, aí eu me lembrei da mania que a maioria das pessoas tem, as pessoas que usam o celular, tem essa mania de dormir sempre com o celular. E aí, pode ser adulto, pode ser criança, a todo momento tem alguém atualizando alguma coisa na internet. Já vou me levantar para dar um recadinho, mas vai respondendo aqui. Tem sempre alguém que está ali, já acompanhando. Se você ficar a madrugada acordado, você vai acompanhar as pessoas sempre fazendo essas movimentações, né? Queria que você explicasse para a gente, desde cedo, dá para ir policiando isso? Olha, então tá, você vai ganhar o seu celular, mas à noite nós vamos desligar o seu celular. Não tem nada de mais urgente que só uma criança vai poder saber ali, né? O adulto tem o celular, às vezes não dá para desligar. Dá para policiar, educar dessa forma? Porque nós não fomos educados assim. O pegou a gente de surpresa no meio do caminho, né? Mas para a criança, tá nos educando. Hoje, dá para fazer isso com a criança, né? Sim, até porque a criança não precisa realmente
é ficar com o celular ligado. Ela não vai ter um chamado de trabalho, nada importante que precise dela ali 24 horas por dia ligada. A criança, na hora de dormir, ela deve desligar o celular e ligar no dia seguinte, quando ela for brincar ou jogar, seja lá o que for. Se é uma criança que levanta de manhã para ir para a escola, também não precisa ligar esse celular, nem levar para a escola, que é uma outra questão importante também, não levar celular para a escola, para não distrair a criança da atividade que ela está ali proposta, que é estudar, né? Os adultos também, se puderem desligar o telefone à noite, melhor para dormir bem, para não ficar distraído, para a hora que levantar para tomar um copo d'água, não ficar tentado em ver o que está acontecendo ali, né? E evitar ter problemas aí de sono. Perfeito. Já eu volto para saber mais sobre essas posturas, né? Porque não deve ser fácil fazer esse processo, porque hoje os pais que têm um celular e vivem com esse celular não aprenderam dessa forma. A gente vem sendo ou muito beneficiado, às vezes muito prejudicado com essa história de ter a internet e o celular sempre muito perto. Já você fala isso aí para os pais que estão nos assistindo agora. Nós estamos de volta. Hoje eu recebo a doutora Triana Portal, ela é psicóloga clínica. A gente está falando sobre crianças e internet. É importante falar, né? Até a produtora falou uma frase que achei engraçada a frase, né? Mas tem sido assim, em tempos de WhatsApp, ligação é prova de amor, né? Tem sido assim com todos os relacionamentos, não só com os amorosos, né? As pessoas têm preferido se comunicar pela escrita, né? Se comunicar assim, com texto. Sim. Isso é muito legal, mas a gente sabe que a internet tem alguns vícios. Acho que a gente passou, as crianças sofrem mais, né? Com os adultos a gente aprendeu ali, pelo menos a minha geração, né? Eu aprendi o certo, depois é que a gente foi escrevendo você, VC, né? Então, adaptando assim para uma escrita mais rápida, mas sem esquecer o que é o correto, né? Como é que o que é formalmente utilizado, né? Como se portar ali em um texto formal para alguém que realmente você não pode. E a gente sabe, né, que naquela situação a gente tem que escrever diferente. Sim, exatamente. Então a gente sabe o que é permitido e o que não é. Até nessa parte escrita. A criança não. A criança levou para a escola isso. Os professores ficaram de cabelo em pé. Não sei como é que está hoje, né? Acho que os professores trabalharam duro aí. Talvez tenham conseguido diminuir os efeitos da internet nas provas, na escola, nos cadernos, né? Para escrever mais rápido, todo mundo sempre abreviou. Se estava certo ou se estava errado, a gente conseguia entender lá em casa, no resuminho, né? No rascunho, e sempre deu tudo certo. Mas é importante ter essa referência, esse padrão, né? Porque os amiguinhos ali, de repente, vão começar a escrever de maneira errada, achar que está tudo bem, e você acaba contaminando ali, né? Todo mundo escreve de um jeito, você nem sabe mais qual é o certo e qual é o errado, né? Não, mas eu tenho certeza, né? Não é nem a questão de acreditar, que assim, a questão do aprendizado ficou muito mais pobre por um lado, né? Porque não se lê mais. Ficou, né? Se lê muito menos. Se lê sim, né? Existe, né? Minha filha está na escola, existem os livros paradidáticos que levam para casa e lê, mas é muito menos. Muitas tarefas são feitas online, né? Então, o que acontece? Não tem mais o estímulo à caligrafia, né? Então, a letra já não é tão bonita, né? Então, a dificuldade de grafar muitos computadores, enfim, tem já o corretor do texto, então assim, a pessoa não precisa pensar muito, né? Começa a escrever, já corrigiu. Completa automático no celular, completa a palavra. Então assim, não é que aprendeu, né? Se está certo é porque o corretor corrigiu, às vezes corrige errado, né? Vai até para uma outra palavra que a gente nem a gente fica numa saia justa às vezes. Nem gostaria que fosse, mas o que eu digo é assim, a gente que realmente estudou nos livros e escreveu tudo e fazia trabalhos em folha de almaço. Isso, que delícia que era fazer trabalho em folha de almaço, como eu gostava. A gente treinava muito mais a escrita, a leitura e aquilo, a repetição, né? Alguns educadores aí vão brigar comigo por falar isso, mas a repetição leva à perfeição, né? Então você
Aí eles não concordam com você? Alguns não. Alguns tem uma outra forma de ensinar hoje em dia, né? Mudou muito. Mas antigamente a gente aprendia pela repetição, né? Sim. E aí eu acredito, porque assim, eu não me esqueço das coisas que eu aprendi. E foi dessa forma, né? Pela repetição, por fazer sempre, e a leitura. Quando você lê, hoje né, você não conhece uma palavra, você vai lá, vai buscar. Né? Eu lembro que a gente tinha orientação de riscar a palavra, procurar no dicionário e tudo isso. Isso era um trabalho que enriquecia muito. Uhum. Quem é que tem um dicionário hoje ao lado enquanto lê? Se tem o Google. Você está com o celular do lado, para que você precisa de um livrinho, né? Vou dar um recado para quem está em casa. Eu volto, porque hoje você falou da educação, de quanto isso pode comprometer. Vai ler um livro, a professora pede para você resumir aquele livro. E eu sei o quanto isso é importante, porque o jornalismo é basicamente a arte de você editar, resumir, né? Na televisão a gente tem pouquíssimo tempo, então, nos telejornais, para você passar aquela informação. É basicamente saber editar, saber resumir aquilo. E nos outros veículos também. Já a gente volta para conversar, porque o que tem de hoje resumos já na internet. Claro que algumas coisas podem facilitar, mas será que isso não seria algo a ser, sei lá, privado de alguma forma? Então, você precisa para você ter acesso, você tem que mostrar. Enfim, a internet está ali aberta para todo mundo, né? Pode ajudar, pode atrapalhar a criança que vai copiar. E aí a gente cai num outro problema. A criança vai copiar. Já você me fala sobre isso, um recado de saúde para você que está em casa. Eu vou voltar para o bate-papo com a doutora Triana. Doutora, isso que a gente fala é bem complicado, né? Porque vai mexendo aí com pais, os filhos, os professores, né? Então, crianças e internet, a gente está falando das crianças, dos pais, dos familiares, né? Outras pessoas que estão ali envolvidas, não necessariamente só os pais, os professores dessa criança. A gente tem na internet hoje vários resumos, tem basicamente resumo de todos os livros possíveis. E um dos exercícios que eu sempre tive na escola era resumir o livro. Então, a gente lia um livro e depois tinha que resumir. Isso foi muito bom até para a minha profissão, para o jornalismo, porque no jornalismo a gente tinha número de caracteres para seguir, né? Então era bem rigoroso mesmo. Isso até me ajudou. Hoje em dia, como a gente já tem esmiuçado na internet, isso pode prejudicar, isso pode comprometer. Como é que faz? Para fazer os estudos, dá para falar, crianças, vamos recorrer ao método tradicional de buscar livro. Hoje em dia ninguém mais tem livro em casa, dificílimo. Ou sempre monitorar. A palavra-chave é monitorar, doutora. Como que é isso? Como deve ser esse comportamento dos pais com as crianças? Bom, eu sou a favor do método tradicional. Acho que melhor que esse não tem. Eu acho que os computadores, a internet, ela deve ser uma coisa suplementar, uma coisa para ajudar, mas assim, o método tradicional ainda é o melhor, que estimula o raciocínio, o que você disse, né? O pensar vem do exercício ali, né? De fato, que você não copia, que você não pega pronto, porque como que você na prática depois vai, a hora que você não tiver esse recurso à mão, como é que você vai executar? Né? Você fica ali dependente daquela ferramenta, né? Então a pessoa tem que estar apta a saber fazer sem a ajuda daquilo. É a mesma coisa que deixar uma calculadora e a pessoa só saber fazer conta na calculadora. Vira uma muleta ali para a criança. A criança tem que aprender a fazer as contas sozinha, sem o uso da calculadora. Então é a mesma coisa. Eu acho que o computador ele deve ser uma coisa auxiliar, né? E não, até para não, o que a gente deve falar aqui também, né, é que esse uso excessivo, além de todas essas coisas, existe o fim disso tudo, né, eu digo assim, o pior grau disso é o vício, que hoje em dia a gente tem já catalogado. Né? E pessoas já têm internação por vício em internet, né? Eu acredito que não de crianças, mas adultos internados por vício em internet, tratamento para isso, o tratamento ele é feito de forma muito semelhante ao vício de drogas,
né? E pessoas que acabam perdendo empregos e assim, as relações sociais, porque elas ficam ali apenas dedicam suas vidas para o uso de internet. Então, é uma coisa durante o trabalho. Inclusive, assim, uma discussão que eu tenho tido com as pessoas ultimamente, que tem acontecido muito, se você começar a prestar atenção, você vai ao shopping, você entra numa loja, os vendedores estão ali, né? Se você tem uma ajudante em casa, ela parte do tempo, ela está ali. Em todos os lugares, as pessoas já não estão ali 100% no seu trabalho, elas passam, em algumas empresas parece que já estão recolhendo os celulares, porque o celular está tirando a atenção dos funcionários para o trabalho. Algumas empresas também não têm acesso nos computadores para rede social. Então, isso é legal a gente falar disso, porque algumas empresas sempre tiveram a questão da intranet, por exemplo, né? Então, o funcionário só poderia acessar o sistema da empresa. Só que agora, com o celular, você não consegue, a própria empresa não consegue mais impor esse limite. Outra questão que eu vou abordar já, vou dar um recadinho para quem está em casa, me parece que os pais, eu não sou mãe, mas me parece que hoje em dia tem ficado mais difícil para falar um não, né? Como você tem muitas possibilidades, na internet tudo é possível, me parece que está mais difícil falar esse não. Então, pai, mãe, está assistindo agora aqui a nossa entrevista, vai chegar em casa e eu falo assim, bom, vamos começar, o casal tem que conversar, já a gente fala sobre isso, de um permitir, o outro não. E aí impor esses limites. Mas é certo que a criança vai falar, ah, não, mãe. Ah, não, pai, até agora não foi assim. A criança ele vai conseguir, de alguma forma, argumentar para você que vai te deixar numa situação complicada. Já eu volto. Nós estamos de volta. Hoje eu converso com a doutora Triana Portal, que é psicóloga clínica, sobre crianças e internet. Eu estava comentando com a doutora, você que está em casa pode participar, viu? Se quiser ligar para cá, tem alguma dúvida, quer compartilhar um pouquinho conosco aí como tem sido o seu posicionamento com seus filhos aí de utilização da internet, você pode fazer isso. A gente tem um especialista aqui que pode de repente tentar te ajudar, dar uma orientação. 3337-5886, você liga 0 operadora 11 3337-5886. Corre para a nossa página do Facebook também. Não tem pergunta hoje? Não faz mal. Curte a nossa página, compartilhe. Se tem pergunta, escreve na nossa linha do tempo, manda mensagem particular ou simplesmente, é fácil, comente o post que fala qual o tema do dia do programa. Doutora, me parece que está muito difícil, tanto para os pais dizerem não, a gente até abordou isso aqui uma vez, a culpa, mães têm muita culpa, né? A modernidade traz muita culpa, pouco tempo para cuidar desses filhos, colocou muito cedo na escolinha, tudo isso vai virando uma bola de neve. Mas me parece que está difícil, tanto para falar quanto para as crianças entenderem ou não, porque na minha época, quando eu era uma criança, minha mãe dizia não. E isso era muito legal, porque se um disse não, o outro, o meu pai e minha mãe, sempre concordava. Então, nunca houve discordância na nossa frente, nem na minha frente, nem na frente do meu irmão. E muito tem se falado disso, porque hoje os casais brigam muito na frente das crianças, discordam muito, aí você fica a criança do lado de um, a criança para conseguir determinada coisa pede para a mãe. Quando é outro assunto, ela pede para o pai. E ela sempre vai ter o sim, que ela já conhece, a criança conhece os pais que tem, né? Sim. Me parece que está difícil para a criança entender esse não. Sim. Porque não é não desde sempre, né? Sim, não é não desde sempre. Agora, isso que você me relatou da tua família, do teu pai e tua mãe ter aí um acordo, né, de respeito mútuo, de assim, posso até discordar do teu sim agora, mas vamos conversar sobre isso na hora que depois. Em particular, não Exatamente. Na frente das crianças, né? Então, isso é a postura ideal, é assim que tem que ser. Muitos casais pregam isso hoje em dia e é isso que a gente, né, como psicólogo, orienta os pais em consultório. Se tiver alguma divergência, o ideal é que o casal partilhe das mesmas opiniões em relação à educação do filho. Né, que fica mais fácil. Se eles tiverem os mesmos ideais, eles conseguem conduzir melhor os ensinamentos, a educação, o falar o sim e não e tudo isso.
se eles não têm o mesmo direcionamento, que eles discutam essas divergências longe dos filhos, né? Para que não tire a autoridade de um na frente do outro e para que os filhos não manipulem, porque o que acontece nessa hora é que o filho vai manipular. Ele vai para o pai, né? Para o pai ou para a mãe, conforme ele convier, né? No momento em que ele achar mais favorável ir para o lado de um, ele vai fazer. Então vai ficar indo nadando conforme a maré. O que não é legal, você criar um filho interesseiro, vamos dizer assim, né? Ele já aprende desde cedo a manipular e a conquistar as coisas dessa maneira. Então tem que ter aí uma consonância de diálogo, né? Esse acordo. De acordo. E assim, o filho tem que ter esse limite. As crianças precisam, eles se sentem mais protegidos quando eles têm o não, quando eles têm o limite. Quando a gente vê aquelas crianças agressivas, nervosas e assim, desafiando os limites, é que elas precisam de alguém que impõe esse limite. Assim, o abraço, né, se a gente pensar no abraço, que é uma demonstração de carinho, ele é uma prisão. Ele é uma coisa que cerceia, não é? Então, assim, a gente gosta de abraços, a gente gosta. Né? Então, o limite para a criança, quando o pai dá vamos dizer assim, um castigo, um limite, cerceia alguma coisa, de certa forma ele demonstra amor. Né? E o filho muitas vezes se sente bem e se sente protegido. Na hora ele pode bater o pé, chorar, gritar e tudo isso, mas depois ele sente que tem alguém que se preocupa com ele. Então, assim, precisa ter força de impor, sim, os limites. Né? E assim, os pais muitas vezes também vão conforme a maré. Mas todas as mães do colégio estão fazendo dessa maneira, então eu tenho que fazer igual. Não, se não acredita que é assim, faça do jeito que você acredite que é. Ou então, se você... É porque todo mundo está fazendo, está correto, Exato. Né? Pode ser que essa escola que o seu filho está não seja uma escola do seu perfil. Legal, porque às vezes a escola também vai dar margem aí para a utilização dessa internet. Né? Agora, uma coisa que a produtora falou aqui que eu achei muito legal, a gente até comentou aqui, as mães, então algumas trabalham home office, então trabalham em casa, outras precisam, a gente está sempre trabalhando, né? Então, você está em casa, está pensando em alguma coisa que precisou fazer do trabalho, né? A gente não pode deixar a peteca cair de nenhum lado. E às vezes para a criança, deixar ela se divertir, entreter, é deixá-la com a galinha pintadinha lá no tablet, né? E alguém vai estar em casa e vai dizer assim, Denise está falando isso porque você não sabe o que é ter um filho chorando. Eu vou saber em breve, né? Mas, de certa forma, a gente não está estimulando essa história de internet, televisão, muita luz, porque aqui tem... para os olhos também pode ser um pouco prejudicial, né? Desde muito cedo, estou pensando num bebê. Então, criancinhas, 4, 6 meses, que já ficam paradas, hipnotizadas com esses desenhos. Os pais escolhem os desenhos. Hoje existe uma preocupação dos pais com relação a isso. Então, eles assistem antes, vê se não tem nenhum problema, e aí liberam para a criança assistir, né? Não tem nenhuma mensagem ali que deixe em dúvida alguma coisa. Mas isso não está influenciando desde cedo a criança, tipo, olha, você pode, se você não me atrapalhar, você pode ficar com a sua internet, com o celular, com o tablet. Sim, é uma mensagem, né? E assim, eu já ouvi de mães, eu não tive contato com esse material, porque né, minha filha já é maior e tudo isso, mas eu ouço das mães que existem aplicativos a partir de 2 anos, até para bebês, aplicativos de celular, para bebês, né? E assim, até capinhas de celular que facilitam o bebê para segurar. Isso. Né? Para ele não ter dificuldade de segurar o celular enquanto os pais estão no restaurante e tudo isso. Então, como eu falei, nesses momentos pode ser um aliado. Né? Eu aqui não sou oftalmologista, nem pediatra para dizer assim sobre esses prejuízos danos, do excesso. Do excesso assim, para a questão fisiológica, mas eu acredito que de forma dosada
isso pode ser um recurso e, né, a criança distrai, a criança gosta, acalma a criança em alguns momentos. Que a gente, se for pensar, a gente tinha televisão antes, né? Então a gente está aqui demonizando a internet, assim, mas somos de uma época em que as crianças também passavam a tarde inteira na frente da televisão e em uma época que não tinha canal especial para crianças, passava todo tipo de coisa. Ela fala, mas existia censura e durante o dia não ia passar nada impróprio para a criança. Mas será que era alguma coisa própria para a criança também? Não era impróprio, mas também não era próprio para a criança, né? Algum desenho, sim, alguma coisa, mas a maior parte da programação era para adultos. Sim. Antigamente a criança ficava o tempo todo na frente da televisão. Então sempre vai ter alguma coisa nociva para a criança e assim, não dá para a gente ficar o tempo todo, despender o tempo todo para a criança. Temos que pensar também, né, como você falou, a mãe que está assistindo lá do outro lado, né, ela também... Tá querendo assistir o programa e a criança de repente exato, ela tem, né, precisando dela. Tem trabalho, tem tudo. Tem a casa, tem o marido, tem os outros filhos, enfim, né, tem aí uma gama de coisas, não dá para você... A mulher, ela fica, sempre que eu penso nesse cenário da mulher que trabalha e tem filhos... E, então, ela é esposa, ela é profissional, ela é mãe. Na minha cabeça vem sempre alguém tentando equilibrar, assim, povo, né? Tentando equilibrar de todas as maneiras que nenhum lado pode cair. Esse exercício é muito legal e as mulheres fazem isso muito bem, né? Muitos homens, a maioria, não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, que tirar, exercer tantos papéis, tantas funções assim, né? Mas o Alexandre de São Paulo ligou para cá, ele tem uma pergunta muito bacana, porque você falou, claro, a gente não está dizendo que não é para utilizar, é apenas com moderação, com a supervisão, para proteger essa criança, né? A gente ama, a gente... Vai cuidar, vai proteger ali esse acesso também, né? Porque pela internet qualquer pessoa só pode se comunicar com quem ela quiser, né? O Alexandre, ele pergunta quanto tempo deve durar esse acesso. Achei legal, porque você falou dessa ferramenta, então, de dar o tablet na mão da criança, enquanto você quer almoçar, trabalhar um pouquinho, né? Num horário que a criança vai exigir um pouco mais da sua atenção. Me parece como se você desse um brinquedo na mão dela. Ela brinca por um determinado momento, depois vamos trocar esse brinquedo. Com a criança, a mãe que dá, a mãe que tira, o pai que dá, o pai que tira. Agora, quando vai crescendo um pouquinho, e ela tem seu próprio celular, você tem condições, você deu um computador para ela, um tablet. Quanto tempo esse acesso? Uma criança, um adolescente... Dá para falar em números, em horas de acesso, para ficar saudável, confortável, horário? Olha, eu diria o mínimo de tempo possível. Eu, como mãe, eu diria o mínimo de tempo possível. Então, sempre, né, se usa muito esse exemplo do restaurante. Então, o tempo necessário para a mãe poder comer a comida. Tá. Né? Então, dentro de casa, né, a mãe precisa atender uma ligação ou precisa acabar de preparar a comida, alguma coisa, aquele tempo. Para uma criança maior, né, estamos falando de crianças pequenininhas, né? Para uma criança maior, estabelece combinados. A criança gosta, a criança fica bem quando ela tem combinados. Rotina é uma maravilha, sim. Né? Então, combinados, é uma hora. São uma hora no período da manhã, uma hora à tarde, ou então quando você concluir a sua tarefa da escola, você ganha uma hora, né? À noite menos, perto da hora de dormir, é desaconselhado porque agita, né, a criança. Então, assim, sempre o mínimo possível, né? Se tiver uma outra atividade, optar pela outra atividade. Então, o mínimo de tempo possível. Uma pergunta muito recorrente também é assim, qual a idade que se deve permitir? Então, assim, é difícil precisar em números, né? Muita gente não gosta de responder. Então, eu diria para você, assim, 12, 13 anos é uma idade em que a criança já tem, teoricamente, noção do que faz e do que não faz.
teoricamente, é o que eu disse, entre aspas, ela não tem discernimento ainda, ela não tem maldade, ela, né, é muito... Você percebe que tem criança que leva mais tempo até ter a maldade. Então, nem da amiguinha, a amiguinha passa para trás, todo mundo passa a perna na pessoa. Exato, e varia de criança para criança. Tem crianças que são mais, né, mais espertas e tal. Isso varia muito de criação, né, da família, do estilo da criança. Né? Outras já são muito pueris, enfim. Então, os pais percebem isso também. Então, vai variar. Uma criança de 13 anos de uma família, ela pode ser muito vivida, muito esperta. E uma criança de 13 anos de outra família pode ser extremamente frágil e boba para estar exposta numa situação assim. Mas, se a gente tiver que precisar uma idade, um tempo, né? O tempo, eu digo, o mínimo de tempo necessário possível, né? Televisão, as pessoas falam, quanto tempo na frente da televisão? 1 hora. Não posso falar 1 hora, porque se um filme dura 1h30, você vai desligar a televisão, deixar a criança no meio do filme, não vai assistir a outra meia hora no dia seguinte, não é assim, legal, né? Então, assim, tem que ter, lógico, aí um bom senso, né? Mas o quanto você puder segurar também para o seu filho, quanto mais você puder segurar. Então, assim, pediu, quero um tablet. Vamos esperar até o Dia das Crianças, né? Ou vamos esperar até o Natal. Pediu hoje, tenta postergar a vinda desses recursos o máximo que puder. Eu acho que essa é uma forma, né, de ir ganhando tempo, né? A gente pensar nos riscos, né, que a criança... Agora que a gente está falando das coisas internas aí, do que a gente acha bom para a criança, do sono, do desenvolvimento, mas para não expô-las ao risco, né, de pedofilia, de bullying, né, até mesmo vamos falar dessa questão? Hoje as crianças são vítimas aí e cometem também esse cyberbullying. Né? Então, quando não fica muito claro o que é a internet, que dá para você descobrir, né? Durante muito tempo, muitas pessoas usaram a internet para o mal, acreditando que ninguém fosse descobrir quem estava do outro lado. Hoje a gente sabe que é totalmente possível saber, né? E que se houver necessidade, vão saber quem que está do outro lado. Como é que é isso para o cyberbullying? Tanto da criança que é vítima, quanto aquela que faz aquilo, né? Não, e assim, o cyberbullying, ele pode vir assim, né, de longe, de origens que a gente, né, teoricamente não sabe, pode saber através de polícia e tudo isso, mas às vezes é na própria classe da criança, né? Eles fazem um grupo, né, o que eu tenho ouvido que acontece, então, é o grupinho da classe. Grupinho da 5ª série, da 4ª série. Aí eles começam a tirar fotos dentro da sala, ou então começam a falar, fulano é assim, fulano é assado, aquela coisa, fulano usa óculos, fulano tem o cabelo assim. E aí aquele fulano fica exposto à chacota, ele está dentro daquele grupo e assim, caracteriza, né, o bullying virtual. E é uma coisa muito, para a criança, traumático para a criança, muito, né? Traumático. O que a gente também tem que fazer é educar os nossos filhos, né, que estão fazendo uso dessas ferramentas, o que ele pode não fazer e que pode ter consequências. Né? Então, assim, se ele age dessa forma para com um amigo, o que ele pode compartilhar e o que ele não pode compartilhar. Né? Então, de 12 a 18 anos, né, é ato infracional. Né? Não é crime, é um outro tipo de punição, né? Mas é ato infracional. Não saberia dizer aqui, não é da minha área, mas eu sei que existe implicação para isso. Os pais também são responsáveis nesse caso, né? Então, às vezes, por essa própria falta de discernimento e essa, né, ali querer se firmar perante o grupo, querer aparecer, que é muito comum, né, do jovem, da criança. Então, recebe uma coisa imprópria, quer passar para frente. Né? Então, assim, orientar os filhos, ter bastante diálogo e conversa para que ele não divulgue coisa imprópria, para que ele não passe para frente o que ele recebe de conteúdo impróprio.
né? Sim. E assim, e quando receber esse tipo de conteúdo, comunicar a um adulto. Perfeito, perfeito. Comunicar, porque de repente vem de uma fonte que precisa ser bloqueada. Exato. Ou de uma outra criança que a sua mãe vai conversar com a mãe dessa pessoa, então, né, você vai até alertar. Mas o que acontece é que muitos pais não querem, assim, eles conseguem falar para o filho, você pode usar até a tal hora, você tem que desligar, mas eles têm vergonha, eles têm medo, eles não querem contar para o filho da realidade do mundo. Eles não querem contar para o filho que existe pedófilo e o que é isso. E precisaria falar? Precisaria falar. Às vezes é difícil, a gente quer privar o nosso filho, né, das desgraças, das coisas... Quer que nem saiba que existe. A gente não quer que saiba. Como a gente, assim, às vezes evita que eles ouçam o jornal que fala das notícias, das tristezas, mas às vezes a gente precisa contar parte disso até para protegê-los. Vamos atender uma telespectadora, está na linha? Oi, Rose, a Rose de São Paulo, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu gostaria que a doutora comentasse um pouco se existem estudos que indicam os principais sintomas de crianças ou adolescentes viciados em internet. Ah, legal. Como é que você descobre, né, que é viciado na internet? Obrigada, Rose. Hoje os pais estão fora de casa, às vezes você não percebe os sinais do teu filho, né? Cada um fica num quarto, você não sabe se está vendo televisão, se está no celular, se está no computador. Então, os sinais, eles são claros, né? Essa criança, ela não quer fazer outra coisa, a não ser ficar na frente do computador. Até para se alimentar, essa criança não quer sair, ela pede para os pais trazerem a comida até o computador, se o computador for fixo. Se é um tablet ou um smartphone, essa criança ela leva a mesa, ou então ela vai até a cozinha e pega alguma comida rápida, é um salgadinho, é um doce, é qualquer coisa que ela pode levar até o lugar que ela está para consumir e já fazendo ali. Alguns, aquelas crianças que já não comem muito, né? Porque tem crianças que já são propensas a comerem pouco, essas crianças passam horas ali sem comer. Né? Eu já ouvi relato de crianças que chegam a fazer xixi na calça porque tanto seguram para não ir ao banheiro. Né? E aí a criança também vai mostrando sinais de depressão. Tá. Né? E esse pode ser o caminho de alguém que está viciado na internet. Começa a dormir pouco também. E a urgência, né? Aquela criança que ela não consegue estar em lugar nenhum, ela nega... Longe desse instrumento, né? Do celular, dessa ferramenta. Sim, então o amiguinho vai chamar para jogar bola ou para ir brincar, ela sempre vai negar, ela não vai querer participar, ela vai ficando mais embotada, então ela tem dificuldade de se relacionar pessoalmente, já não tem mais aquele traquejo social de conversar bem, tem dificuldade até de falar ao telefone, porque ela tem facilidade de se comunicar escrito, mas chega pessoalmente, fica aquela pessoa mais tímida. Entendi. Nosso tempo está acabando, é importante lembrar que tem tratamento, pais e filhos podem buscar os serviços, né? Fazer terapia. Quando se trata uma criança, se trata sempre os pais? Sim, orientação de pais anda junto com a terapia infantil. Legal. Vou deixar os contatos da doutora, que nosso tempo está acabando, o site www.trianaportal.com.br, www.trianaportal.com.br. No YouTube, a doutora também tem um canal. E é legal que você faça isso. Vai lá no mecanismo de busca, escreva Portal Triana. E super combinou, adorei teu sobrenome, super combinou aí para fazer esse acesso aí pelo YouTube. É só você digitar youtube.com, aí tem o usuário lá, Portal Triana. Você consegue ter os vídeos, vai assistir aos vídeos da doutora, as participações dela em programas de TV e tudo que ela diz aí a respeito dos temas que a gente propõe. Muito obrigada, adorei te receber aqui. Volte sempre. Quando você tem uma criança que precisa de ajuda, ela é o reflexo, às vezes, de pais que precisam de ajuda. De repente, só tratar os pais, ou numa terapia de casal, quando não há concordância, por exemplo, já pode levar benefícios para a criança? Sem dúvida, sem dúvida. Quando, assim, você muda um integrante de um sistema, muda tudo. E isso pode ser super
vai ser, com certeza, muito saudável, né? Para esse lar. Acho que isso é muito importante. Hoje a gente falou, então, de criança e internet. Obrigada, doutora. Volte sempre. Adorei te receber. Obrigada a você. E, pessoal, dá uma olhada lá no YouTube. Subscrevam, né? Esse termo se usa, subscrevam. Tem que se daí inscrever, vocês exatamente. recebem sempre os vídeos novos, né? Inclusive esse aqui vai estar loguinho lá. E aí vocês, se quiserem assistir novamente, para quem não assistiu, pode assistir. Legal, o pessoal sempre pede. Então, programa de hoje, avisem. Quem perdeu, em poucos dias, de repente, já está lá no portal da doutora no YouTube. Então, youtube.com, aí você digita lá no mecanismo de busca, Portal Triana. Inscreva-se no canal, diga que gostou do vídeo da doutora, isso é bem bacana também. Você vai receber as atualizações por e-mail quando você se inscreve. Isso é muito legal. Obrigada, bom fim de tarde. Obrigada. Hoje eu conversei com a doutora Triana Portal numa conversa muito gostosa sobre crianças e internet, algo que, mesmo que você não tenha filhos ainda, mas está planejando, ou tem alguém aí na sua casa que estava precisando dessas dicas e informação excelente, que não ocupa lugar, sempre bom ter informação. Obrigada a você que nos assiste, compartilha conosco o seu dia a dia, fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau.